Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, nem tem espaço para vocês responderem, mas eu sou aluna especial também do mestrado de Educação e Contemporaneidade lá na UNEB, junto com o Vita e minhas colegas aqui. E o tema que eu trouxe é um anteprojeto de pesquisa que eu penso para um futuro próximo: Educação psicanaliticamente orientada em engenharia, aprendizagem invertida e docência pelo avesso. Eu sou engenheira eletricista e eu trabalho hoje como docente na Unime, nos cursos de engenharia, e o que a gente percebe é que existe uma grande angústia por parte dos alunos, porque o modelo tradicional de educação não dá mais certo. Hoje, o nosso apelo com o uso da tecnologia e a tendência da gente utilizar a tecnologia em prol de construir uma massa crítica esbarra nos modelos matemáticos ortodoxos da engenharia. Então, o nosso objetivo é ser atravessado pela psicanálise, e por isso a educação psicanaliticamente orientada, para que a gente repense a docência pelo avesso. Então, o que seria essa aprendizagem invertida? O professor, ele outorga a presença dele em sala de aula, então ele deixa de ser completamente soberano para dar espaço ao aluno para que ele seja o construtor do seu próprio saber. Mas a gente precisa dar subsídios a isso, né? Porque a autonomia sem recursos é uma tremenda irresponsabilidade. Então, essa é a nossa proposta. E para pensar um pouco sobre essa proposta, eu coloco aqui uma figura de Stranger Things, não sei se todos conhecem, mas é uma série do Netflix, e eu faço uma analogia com o mundo invertido. Nessa série, é um grupo de estudantes que eles descobrem coisas estranhas, e daí o nome da série, que estão acontecendo. E eles descobrem que existe um mundo invertido, onde essas coisas estranhas acontecem. Fenômenos de telecinesia, monstros que devoram pessoas, influências eletromagnéticas. Então, qual a correlação do mundo invertido com a proposta da aprendizagem invertida? Nós, na posição de docentes e de professores, temos os nossos desejos. Nós somos sujeitos em angústia, querendo realizar aquilo que a gente busca. E os alunos também têm esses desejos. Então, na verdade, a sala de aula é um grande enlace dos desejos. E isso a gente vê na série. O mundo invertido, ele reflete muitas vezes os anseios daqueles que estão no mundo real. Só que a gente precisa de uma forma de devassar esse mundo invertido, de ultrapassar essas fronteiras do desconhecido, atravessar esse portal. E dentro de sala de aula, esse meio de atravessar esse portal é a linguagem. Então, é justamente nessa alternância do papel de fala e escuta que a gente vai conseguir ouvir esses desejos dos nossos alunos e fazer com que eles construam esse conhecimento. Porque cada aluno é um universo de probabilidades. Então, o mundo invertido é um mundo. Então, cada aluno como um mundo, a gente precisa de uma forma de linkar tudo isso, de entender o que é esse mundo e como que a gente contextualiza isso com a realidade em engenharia. E aqui eu coloco uma das referências, que é Lacan, no seu livro, no seminário, né? No livro 11º, quando ele apresenta, ele pega o conceito de transferência que ele utilizou no seminário 8º, e aí ele fala da relação entre paciente e analista nesse fenômeno de transferência. Então ele diz assim: pelo simples fato de haver transferência, nós estamos implicados na posição de ser aquele que contém o agalma, aquilo que brilha, né? Aquele meu desejo que eu estou, por transferência, vendo na interface do outro, do grande outro. O objeto como que instaura o lugar onde o sujeito pode se fixar como desejo. O que isso significa na prática? O professor é como se fosse o objeto do meu desejo, e por isso o professor tem que entender o anseio do aluno, para que ele dê espaço para que o aluno consiga alcançar aquilo que ele procura, que muitas vezes nem ele mesmo sabe, né? Esse é o desafio. Então, aqui eu coloco o referencial teórico para a aprendizagem invertida. A aprendizagem invertida, ela é um conceito que tem basicamente 4 pilares. O primeiro pilar é um ambiente flexível. Então, eu preciso pensar a sala de aula não apenas como um lugar com cadeiras organizadas e um professor dando aula, mas eu posso pensar, por exemplo, numa roda de conversa, eu posso pensar num laboratório, um ambiente que me viabilize essa troca. Primeiro, eu preciso mudar a cultura de aprendizagem. Eu preciso também modificar um pouco essa noção que está na cabeça das pessoas, que a sala de aula é o lugar onde o professor fala e os alunos escutam. Os alunos também precisam ser permeados por essa mudança, de que eles também têm poder de fala. Depois eu preciso de um conteúdo dirigido, porque não dá para eu chegar numa sala e dizer: olha, como professora, agora vocês que vão dar aula, sem dar bases para vocês. Então, o conteúdo dirigido é aquele que vai fomentar a discussão, que vai aguçar a curiosidade e a criatividade dos alunos. E o quarto pilar
que é o pilar mais importante, é do educador profissional. Então, o professor agora, ele funciona como um grande facilitador para esses processos de aprendizagem. E foi por isso que eu trouxe Kupfer. Na obra Freud e a Educação, o Mestre do Impossível, que Vita até trouxe também, impossível não é sinônimo de irrealizável, mas indica principalmente a ideia de que algo pode ser jamais integralmente alcançado. O desejo que o aluno tem e o anseio que ele tem de contemplar todo o conhecimento, ele é impossível, mas não significa que ele não pode realizar uma experiência e uma vivência que seja agregadora. Ou seja, o resultado final não é exatamente aquilo que ele buscava alcançar no início, mas é algo significativo que vai servir de base para o seu aprendizado e para a sua carreira. E aqui eu coloco uma linha do tempo bastante resumida sobre os 3 principais teóricos da aprendizagem invertida. Gregor Novak, que instituiu desde 99, então vejam que é um conceito bastante recente, sobre essa sala de aula invertida, Leide e Platt, e Sans e Bergman. Então, a aprendizagem invertida na prática é o seguinte, eu venho aqui para vocês, hoje a aula começa desde quando vocês estavam nas casas de vocês. Então, de lá da casa de vocês, eu passo para vocês um vídeo, um texto, vocês leem isso previamente, e o local da aula é o local da discussão, é o local quando a gente vai debater os ensinos teóricos que vocês já absorveram à distância. É basicamente essa a ideia. A gente deixa para a sala de aula não a instrução, mas sim o constructo, aquilo que a gente vai conseguir formar nessa troca. E aí eu chego na pergunta da pesquisa. De que maneira o professor, atuando na docência de engenharia psicanaliticamente orientada, pode respeitar o estilo do aluno, essa singularidade que Vita trouxe, no contexto da sala de aula invertida, se o conhecimento científico é metódico e pragmático? Esse é o meu questionamento em sala de aula. Eu estou ensinando engenharia, estou ensinando cálculo, física, que tem teorias, tem leis, tem modelos matemáticos. Como é que eu posso ser atravessada pela psicanálise e entender que cada aluno tem o seu estilo, a sua singularidade e deixar que ele tenha espaço sem que eu não fira essas bases matemáticas? Essa é a minha pergunta que eu espero conseguir um dia resolver. E aqui está uma provocação. A quem interessa esse método de ensino de aprendizagem invertida, em que o aluno é protagonista e ele não tem bases? Porque, infelizmente, é isso que a gente ainda observa hoje em sala. O aluno vem e aí ele não fez aquele dever de casa, não leu o artigo, não viu o vídeo, e aí quando a gente chega em sala se frustra, porque não sai nenhuma discussão. Será que isso daqui é uma forma mais fácil de mercadejar a educação? Só uma provocação sobre esse tema. E aí eu encerro com um trecho de Kupfer também em Educação para o Futuro, dizendo que a psicanálise ela não tem a função de resolver tudo. Ela tem a função de fazer uma clareagem, como ela diz, né? Como se fosse a luz do luar. Aqui a gente não está vendo os contornos da face dessa moça, mas ela dá uma luz meio indireta para que a gente mesmo possa chegar à resolução desses questionamentos e fazer uma educação mais consciente. Essas são algumas referências. Muito obrigada.